E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e seguindo a mesma linha do outro vídeo que eu fiz relacionado a Marvel Comics, eu vou comentar quais são as melhores publicações da editora DC, obviamente na minha opinião, que são lançadas aqui no Brasil. Lembrando vocês que eu não vou considerar especiais, minisséries e sagas, mas sim as publicações periódicas, as mensais, ou que saem aqui na forma exatamente de mensal, bimestral, trimestral, ou que saem em encadernados. Obviamente eu não tenho como acompanhar todas as publicações que são lançadas, exatamente por isso alguns títulos vão ficar de fora, como por exemplo Aquaman, Flash, Mulher Maravilha, Arqueiro Verde, Asa Noturna, Batgirl, Supergirl, entre outras publicações. Existem algumas que eu estou comprando, mas estou com a leitura atrasada, como por exemplo a Liga da Justiça Odisseia, a Liga da Justiça Dark, mas que em algum determinado momento eu vou ler e vou resenhar também para vocês. A ordem do ranking que eu fiz é do pior para o melhor. Então eu vou iniciar aqui com a 7ª colocação como a pior publicação da DC Comics que eu estou acompanhando, que é Superman do Brian Michael Bendis. E por que essa publicação é assim tão ruim? Basicamente porque tem uma desconstrução feita pelo Brian Michael Bendis da família do Homem de Aço, algo que tinha sido muito bem desenvolvido pelo roteirista anterior Peter Tomasi. Ali, o Brian Michael Bendis, ele simplesmente acaba com a infância do Jonathan Kent, né? Transforma ele num adolescente, cria uma relação conflituosa da Lois Lane com o Clark. Realmente não funciona essa publicação, sem falar do avô que leva o neto para viajar pelo cosmo e acaba dando merda, obviamente. O Superman tá, beleza, tô chateado, mas vai. Bom, não é assim, né? Mas enfim. Na 6ª colocação nós temos Action Comics, também de Brian Michael Bendis, mas essa é um pouquinho menos pior. Nós temos a criação do vilão Volgozar, né? Que seria como o Vinícius do Dois Quadrinhos fala, é o Volgozar. Esse cara que é tido como o destruidor de Krypton, será que foi ele mesmo? Ainda tá sem resolver essa questão, mas tudo leva a crer que houve esse retcon, que ele é o responsável pela destruição de Krypton, que eu particularmente não gostei nem um pouquinho dessa ideia, até porque é um vilão bem genérico, ainda que tenha um feijão com arroz até palatável, não é algo simplesmente que você vai jogar no lixo. Eu esperava muito mais do Brian Michael Bendis nesse primeiro trabalho que ele fez para DC Comics, né, de um run mais longo, que foi exatamente dentro do título do Homem de Aço. Não tem nada realmente tão interessante que leve a crer que essa é uma publicação que realmente mereça elogios. No 5º lugar nós temos Shazam do Jeff Jones. Aqui a nota de corte já fica um pouco mais alta. O Jeff Jones ele faz um trabalho bem interessante utilizando toda a família Marvel, segue bem a vibe do filme, então você vai encontrar um entretenimento com bastante humor, mas que se foca ali em respeitar as bases do personagem, né, trazendo os grandes vilões, as tramas que envolvem o mundo mágico. Então nós temos aqui um trabalho interessante feito pelo Jeff Jones, uma publicação que eu inclusive acho ela um pouquinho até acima da média. Em 4º lugar nós temos Batman do Tom King, uma publicação que tem ali os seus altos e baixos, mas é inegável a qualidade de escrita do Tom King. Ele realmente é um cara que sabe escrever bem, coloca bons diálogos, boas tramas, mas que algumas vezes acaba desenvolvendo elas um pouco de forma questionável, né, para se dizer o mínimo. Então você tem um roteirista que coloca boas ideias, mas não acerta todas as vezes. Esse Batman emo acaba me incomodando, mas tem vários arcos de história assim que são de tirar realmente o chapéu. E exatamente por se encontrar nesse altos e baixos que eu coloco o título do Batman na 4ª colocação. Em 3º lugar nós temos Batman Detective Comics, escrito por Peter Tomasi. Ele manda muito bem nos 2 volumes encadernados que foram lançados pela editora Panini Comics. É um roteirista que escreve aquele bom feijão com arroz, então não são histórias que você vai ficar decepcionado. No mínimo você vai encontrar uma história legal ou muito boa. Ele explora
explora, né, outros aspectos aí do universo do Homem-Morcego, ainda que o foco dessa publicação, ao contrário do trabalho do outro roteirista que mandou muito bem também, que foi o James Tynion IV, ele é mais focado no Homem-Morcego do que propriamente no Bat-Squad. De qualquer forma, é uma publicação que eu gosto. Em segundo lugar, nós temos Lanterna Verde da dupla Grant Morrison e Liam Sharp. O Liam Sharp vem fazendo um trabalho assim fabuloso de desenhos nessa publicação, bebendo das fontes de quadrinhos de ficção científica europeias, assim, algo que vai mais para a ala espacial e alienígena. E o Grant Morrison, quando a gente fala nesse nome, você sabe que não vai encontrar algo comum, né? Algo que você já tenha visto. Pelo contrário, ele realmente cria histórias, algumas vezes um pouco viajadas demais, mas que segue por um caminho diferente. E isso eu acho realmente muito interessante nesse trabalho. O Hal Jordan está sendo explorado como um policial espacial, então ele vai investigar, pega o cara pelo colarinho, cobra, e obviamente tem vários outros elementos, inclusive referenciados, como a participação do Arqueiro Verde nessa publicação, lembrando a fase ali do Dennis O'Neil, falecido, grande lenda, com o Neil Adams. É uma publicação diferente, mas muito bem escrita. Eu gosto desse trabalho do Grant Morrison à frente do título do Lanterna Verde. Em primeiríssimo lugar, nós temos Liga da Justiça, que conta com 2 roteiristas, Scott Snyder e James Tynion IV. O Scott Snyder que começou o título da Liga, né, exatamente explorando as consequências daquela saga Noite de Trevas Metal, que, meus amigos, saga travada, difícil de ler, parece que a coisa não desenvolvia. Foram muitas publicações, poderia ser resumida ali talvez em 2, 3 edições, mas de qualquer forma o Scott Snyder quis aproveitar aquelas ideias, então ele vai trabalhando isso no início da publicação da Liga, e eu também achei truncado, não estava uma leitura gostosa, mas depois, talvez nas últimas 10, 12 edições, realmente ficou muito bacana a publicação da Liga, que está intercalando com os roteiros do James Tynion IV, tomando proporções mais épicas, histórias bem escritas, inclusive com alguns retcons relacionados ao Caçador de Marte e também ao Lex Luthor, aquela exploração da sexta ou sétima dimensão, né? O Forjador de Mundos, a Perpétua, com os filhos lá, o Monitor e o Anti-Monitor, além do Forjador de Mundos. Realmente está sendo bem escrito, e novamente agora nessa fase que eu estou acompanhando, vai ser retomado esse universo negro da DC Comics, da onde veio o Batman que ri. Sem falar da Legião do Mal, que está sendo bem explorada. Realmente eu estou gostando, é um trabalho muito, muito bom que está sendo feito na série da Liga da Justiça. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Qual é o ranking de vocês em relação a essas publicações periódicas da DC Comics que estão saindo aqui no Brasil? Faça aí nos comentários o seu ranking das melhores publicações da DC. Então é isso daí, galera, um abraço para todos e fui!